O lugar entre a euforia e o pânico. Dentro dessa realidade de meta-recuperação antitóxica, dentro da integralidade da recuperação, da santificação, onde a gente consegue enxergar que o nosso problema é o pecado e não o nosso vício, nós vamos conversar hoje sobre esse ponto de interseção entre o frisson, o êxtase da euforia, do abuso da minha vontade, como eu gosto de falar, e esse momento de pânico, de depressão, da consequência desse meu erro, desse meu pecado, desse meu vício, desse meu mau hábito. Há esperança sempre, porque mesmo nesse lugar inóspito e hostil de trevas, existe luz, se assim eu for contemplado por ela, e se assim eu optar por ela. Reabilitação integral. Tem reunião hoje. Mais uma vez, bom dia aos senhores, né? Bom dia. Dando sequência, eu dei um nome para o método que eu estou expondo, que eu estou trabalhando, quero escrever um livro, apostilas e tal, e eu tenho o nome do canal, que é Reabilitação Integral, mas eu coloquei esse sábado, Deus me deu, assim, ó, de mão beijada, um nome, né? Meta Recuperação Antitóxica é o nome. Meta, o nome meta, o prefixo meta que antecede a palavra recuperação, no grego significa assim, junto com, do lado, na frente. Então, isso casou com a ideia de reabilitação, que é integral. Então, meta é uma coisa que está sempre junta e vai além de, é o significado também. Então, é o que eu sempre falo, a reabilitação integral vai além de apenas parar de usar droga, além de apenas parar de beber substâncias alcoólicas, vai além de várias coisas. Pode ir, vai. Vai além dessas coisas. Então, é essa interação que ficou legal com o nome, meta-recuperação antitóxica. Ontem, dentro desse contexto, é sempre dentro desse contexto, né? Mas é que agora só está com a nomenclatura certa. Certo? Não adequada, vai, melhor fica assim. Ontem a gente falou sobre os gatilhos e abismos. Falamos que os gatilhos externos e internos sempre vão ser disparados. Eu tenho que saber como é que eu lido quando eles são disparados, porque os abismos são inevitáveis. Aí no final a gente saiu falando assim, ó, o que vai acontecer se eu cair no abismo? Vai ser queda livre? Vou ficar caindo sempre? Ou vai ser escalada, mudança de atitude? Ou vou me apegar nas verdades que eu conheço, trabalhar as minhas convicções e, dar um up para a minha vida, para a minha recuperação, para a minha reabilitação como ser humano. Que um dia vocês vão sair daqui, vocês vão retomar a vida de vocês. Ainda pontuei, ó, quando isso acontece, nós sentimos vontade, é a tentação de retomar o controle da nossa vida sem se esquecer de todo o sofrimento, se esquecer de Deus, se esquecer de tudo. Eu estou limpo, eu estou limpo. E agora eu estou trabalhando, então agora eu sei o que eu faço da minha vida. Aí mora o perigo. Hoje, mora tanto perigo que hoje a gente vai falar de um lugar perigosíssimo. O lugar entre a euforia e o pânico, entre o pânico, depressão, medo. Está tudo inserido dentro dessa ideia de pânico. Euforia, aquela sensação de frisson, aquele êxtase, aquele arrebatamento que a gente sente quando a gente faz o que a gente mais gosta de fazer, quando a gente está junto com o nosso ídolo, né, que pode ser qualquer coisa, como dissemos ontem. E o pânico que é causado depois, que vem como consequência. A gente vai entender e vai ver esse ponto de convergência, onde eles se colidem, esse ponto de interseção, que é o ponto escuro da alma. Por quê? Porque o que faz de uma pessoa, não estou falando nem de nós mais, tá? Isso aí eu estou generalizando, mas isso aqui eu falo mais por mim primeiro. O que faz de uma pessoa um adicto é a sua reação diante da droga, do álcool, do seu ídolo, eu coloquei aqui, que é integral, não é só, não está restrito a uma substância, porque o problema nunca foi a droga, o problema nunca foi o álcool, o problema está dentro de você. Qual que é a sua reação diante do seu ídolo? E não qual ou quantos são eles. Estou falando de qualidade e quantidade. Agora eu vou para a droga.
Não importa se eu fumei crack, se eu cheirava cocaína, se eu só fumava maconha, se eu tomava bala, se eu K9, opioides, álcool, é só álcool. Não, eu nunca usei droga, eu só bebi, meu problema é só álcool. Ilusão, pare de se enganar. Seu problema não é que é o álcool ou a droga, o problema está aqui dentro. Você está vendo como acaba essa distinção de falar, quando você entende isso, acaba a distinção e a ou a separação e falar, não, meu problema não é droga, meu problema é álcool. Tem gente que não acha que álcool não é droga, que acha que álcool não é droga. Vai ver o caboclo quando tem delírio tremens, se não fica pior que fuma crack. Entendeu? Quem já viu, eu já vi vários, vai ver. E aí fala para mim que álcool não é droga, que é só álcool. Então é um caminho perigoso. Mas quando eu tenho essa ideia, essa perspectiva de que é uma coisa, que o problema não é a droga, tanto faz se é álcool, se é droga, se é masturbação, se é vício de jogo, se é vício de internet, rede social, se é comida, se é chocolate, o que quer que seja. Me tira do foco, atrapalha a minha visão, me deixa cego. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Não importa qual seja, quanto tempo eu usei, a qualidade, não importa. O que importa é você quer ou não quer parar? Você não quer ou não quer estancar a sangria? Você quer ou não quer mudar a chave? A pergunta é essa. Não importa o que você fez. Se você era o bandidão, se você não era. Você era uma flor. Tanto faz que você usava. É isso que eu quero que fique bem claro. Por quê? Porque esse lugar, esse ponto escuro é contradição, mas é o lugar que a gente ia. É uma fuga prazerosa. É uma fuga prazerosa. A gente foge. E a gente sabe que vai fazer mal. Aí reside a insanidade, aí a loucura, como é do. A gente vê como é demoníaco o negócio. Que a gente sabe que a gente vai se lascar, para não falar um palavrão, mas a gente vai e faz. Aí é aquela coisa do subnível animal. A gente desce para o subnível animal. Eu sabendo por que eu faço. São várias questões que a gente já tem tratado, mas que é sempre bom lembrar, sempre bom pontuar. Eu deixo o irracional, a minha ou melhor dizendo, a irracionalidade dominar a minha racionalidade. Eu deixo o instinto, o estímulo, o impulso dominar a minha razão. Aí eu sempre estou fugindo, porque é uma fuga prazerosa, ou não? É loucura. Uma fuga prazerosa são tentativas frustradas de lidar com o mundo aparentemente hostil. O mundo aparentemente hostil é medo, medo de encarar a realidade. É hostil mesmo, velho. O mundo, a vida é difícil. Eu tenho que saber lidar, aqui com o versículo que eu sempre falo. Ó, Jesus fala assim, ó, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Então seja esperto, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. É saber andar pelos meandros da vida, é saber lidar com as situações. Só que muitas vezes a gente tenta de outra maneira. A gente quer ter prazer no meio da dificuldade. A gente quer vitórias fáceis. A gente só quer ganhar, a gente não quer perder. A gente não entende o valor de uma aprovação. Beleza, você foi. Ó, pra você ver como a coisa é. Você foi tentado quando você estava antes de entrar aqui. Você caiu em tentação. Veio o castigo, veio a consequência. Agora aqui já não é mais tentação, aqui é provação. E a provação tem valor. Tem valor. Pedro, bem-aventurado. Tiago vai falar também que suporta com perseverança. Não acha que é alguma coisa estranha quando você passa pelo. Aí já volto para Pedro. Pedro vai falar: não acha estranho esse fogo ardente, essa provação que passa, não. Isso é para te moldar. É para te moldar. É para você ter o caráter aprovado. Perspectivas, maneiras de enxergar a vida. Eu estou enxergando assim ainda, né? Então, eu tenho que entender isso. Um fato rápido: o surgimento ou desenvolvimento de transtornos ou comorbidades. Quando eu abuso da minha vontade, quando eu estou nesse lugar entre a euforia e o pânico, quando eu estou dando vazão para a minha carne, eu posso ficar doente, aí eu adoeço. Aí eu tenho transtornos de ansiedade, eu tenho transtornos de depressão, eu tenho síndrome do pânico,
né? Eu fico oscilando, o meu humor fica oscilando. Aí eu desenvolvo uma série de outras comorbidades, de transtornos. Está lá no CID-10, F14 a 19. Eu desenvolvo que trata dos transtornos psíquicos e mentais relacionados à dependência química. E inclui álcool, um monte de outra coisa. Eu posso ter vários outros resultados dentro desse lugar aqui entre a euforia e o pânico. O lugar entre a euforia e o pânico é o ponto de convergência. O que é convergência? Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Euforia e o pânico. Esse ponto aqui, ó, é o ponto negro. É o ponto escuro. Esse ponto aqui, ó. Sabe quando você dá aquele pegão para quem sabe o que está falando? Aquela sensação é a euforia. Mas quando você baixou, entra o pânico. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? É esse ponto. O lugar que está entre esse momento de euforia, ou quando você dá um tiro, ou quando você bebe, fica chapado, depois você volta assim, meu, que tanto de merda que eu fiz. É esse ponto. É esse ponto. Quando você cobra a consciência ou não, está em consciência ainda. Mas aquele momento de medo, de pânico, de depressão, é quando você vê que você fez a merda. Com perdão da expressão novamente. Esse é o ponto. Esse que é o ponto escuro da alma, tá? Então, esse ponto, ele está entre as sensações avassaladoras, que é uma sensação maravilhosa, você se sente onipotente, super-homem, e as consequências devastadoras da adicção. Ó, pra você ver, avassaladora, aquela onda que vem, linda, devastadora, igual tsunami. Ela sobe aquele pico, a coisa da hora. Isso aí eu não tinha pensado, estou pensando agora, que beleza. Avassaladora, aquela onda gigante, a onda dos sonhos. Né? Você está lá na crista da onda, só que ela é devastadora, ela vem igual tsunami que destrói o que vê pela frente, destruiu a sua vida, a minha vida. É isso. Esse é o ponto. Esse é o lugar entre euforia e depressão. Está valendo a pena permanecer nesse lugar? Aí vem a pergunta. Depois desse introito, depois dessa introdução, está valendo a pena? Primeiro ponto, a sensação de euforia estimula o hábito. Isso é até meio lógico. Pode falar, Jaci, me ajude. Hã? Sim. Então, boa resposta. Não está valendo a pena, já veio de cara. Está valendo a pena? Beleza, já falou. A sensação de euforia estimula o hábito. É ruim, é gostoso sentir o grau, sentir aquele êxtase. É a mesma coisa mais maravilhosa do mundo, velho. Não vamos ser mentirosos, não. Aquela coisa é maravilhosa, aquele grau, aquela sensação. Só que você fica o quê? Habituado, que você quer, se torna um hábito, um mau hábito, que você não consegue viver sem aquilo mais. Você trabalha pensando que chegue logo o fim do expediente. Quando você trabalha, ressalva, quando você consegue se manter no emprego, quando você não dá balão, mete atestado, né? Você trabalha pensando em chegar logo 5 horas da tarde para você. Você espera chegar logo às 4 horas da tarde de sexta-feira para você pegar o dinheiro, a férias da semana para arrebentar. Aí passa 2 horas depois, você não tem R$1 nem para comprar cigarro picado. Então, essa sensação estimula o hábito, se torna um vício. Quanto maior a quantidade, isso aqui é o sinal de maior na matemática, né? Quanto maior a quantidade, maior a variação minha de dopamina. Lembra que a gente falou dos neurotransmissores, que libera a sensação de bem-estar, né? Quanto maior a quantidade do meu ídolo, da minha droga de escolha, a variação de dopamina vai lá para cima. A dopamina é chamada de molécula mestra do vício. É o que me inspira, se eu posso usar essa palavra, me deixa viciado. Quando ela explode, a minha tolerância diminui. Quanto mais eu fico no top, mais eu vou querer usar. Minha tolerância diminui. Quer dizer, minha tolerância aumenta. Eu vou ter que sempre estar subindo, sempre tem que estar usando para sentir a mesma coisa. Maior frequência, maior nível de prazer, maior nível de loucura. Menor nível de loucura. Descontrole de sentimentos e emoções. É o descontrole. A gente não sabe lidar com sentimentos e emoções. Quando a gente está sob efeito das coisas, piora.
Menor tendência e probabilidade do vício. Isso aqui não é menor, não. É maior tendência. Eu coloquei errado aqui. Maior. Quando a gente está no abuso, a maior é a tendência, a probabilidade de se tornar viciado. Por quê? Porque estamos estimulados e se torna um hábito. Então, o vício é maior. A tendência e a probabilidade de ficar viciado é maior. Então, os picos de euforia geralmente antecedem as fossas de depressão. Ó, depois é o medo, o pânico, a depressão. Aquele remorso, quando não é arrependimento, remorso. Segundo ponto, está valendo a pena permanecer? Sempre vai haver a prevalência do pânico sobre a euforia. Sempre a sensação de depressão, sempre o resultado vai ser maior do que o momento de euforia. Pode falar, Edvaldo. Hã? Sim, é o resultado, é a fatura. É sempre mais cara, é sempre maior do que a gente pode pagar. Por isso que vem a palavra adicto. Adicto vem da Roma antiga, eu já falei isso aqui já. Adicto, né, do latim, que é aquele credor, aquele que você pega, o cara que pegou emprestado não tem como pagar. A dívida é alta demais. A gente não tem como pagar, não tem como acompanhar esse credor voraz que se torna esse monstro, que quer mais, quer, me dá. Tá entendendo? Então, a prevalência, que quer dizer isso aqui? Sempre vai estar acima, prevalece sobre. O pânico sempre prevalece sobre a euforia. É muito pior do que o começo. O arrebatamento, que eu falei, você do eu, causado por uma sensação de euforia, sempre sucumbe naturalmente e obrigatoriamente à consequência do mesmo. O que eu planto, eu colho. Aquele que cega tempestade, aquele que planta tempestade colhe tormenta. Para você ver como já está na Bíblia, isso lá em Oséias 8,7. Quem planta tempestade colhe tormenta. Você planta tempestade, já é grave. Tormenta é muito pior que tempestade. Você está plantando tempestade, você vai colher tormenta. Então, você está plantando uma maldição A, você vai colher uma maldição a mais. Estamos entendendo? É muito pior. A prevalência do pânico sobre a euforia. Está valendo a pena essa conta? Não está fechando essa conta. É uma razão qualitativa e não quantitativa. A qualidade. É o que está acontecendo, não quanto. Falamos no começo. Não importa o que. O medo, o pânico, o temor, a tristeza são iminentes, que é uma coisa que está para acontecer, e proeminente, que é uma coisa que vai acontecer demais. Vai vir com razão, vai vir com força. Tá? Está valendo a pena permanecer nesse lugar, esse ponto escuro? Terceiro ponto. Existe um choque entre as motivações internas e as disposições externas. Ó, eu penso uma coisa, minha motivação interna. Só que eu vou fazer minha disposição externa. Existe um choque. E se o meu coração está cheio de coisa ruim, eu vou fazer coisa ruim. Eu vou unir as duas coisas. Aí não vai mais ser choque. Porque a disposição do meu coração, o corpo, o homem, o néfiton, natural, ele quer fazer o mal. Romanos, ó, o pendor da carne, o espírito luta contra a carne, para que você faça a vontade de um dos dois. O néfiton natural quer fazer a vontade, a minha disposição externa é fazer o mal. Agora, se eu estou equilibrado, andando pelo novo caminho, eu vou conseguir equilibrar essa conta. A minha disposição interna, que está no meu coração, vai ter a mesma vazão quando eu for fazer qualquer outra coisa. Então, o ponto escuro, o grau, o êxtase proporcionado pelo abuso das nossas vontades é um lugar de trevas. Olha agora. Da loucura para a sanidade. Da sanidade para a loucura. Muito fácil. Da euforia para a depressão. Muito fácil também. Apagaram as luzes. Lugar escuro. Ponto escuro da alma. Esse lugar é um lugar escuro. Sanidade e depressão. Vai num estalo de dedos. Sempre há essa luta. Agora eu fiz a teoria dos conjuntos. A gente está falando de matemática também. Euforia, pânico. Esse aqui é o ponto, ó, ponto de interseção. Ponto escuro da alma, é o limbo. Judas vai falar esse limbo entre aspas, porque
Como rocha submersa, Judas vai falar na carta dele. Ó, essas pessoas que estão aqui nesse ponto aqui, ó, são como rocha submersa, banqueteando, refestelando na lama, no chiqueiro, no caos. Está achando tudo isso muito bom. Está tudo muito bom, aquela festa carnal do prazer. É esse ponto aqui, ó. Só que o resultado disso aqui vai ser caro. O ponto de interseção, esse ponto aqui, entre a euforia e o pânico, é um lugar de escuro, é um lugar de escuridão, de engano. A sanidade é a loucura. Positivo, a sanidade é positiva, certo? Loucura é negativa. Matemática de novo. Mais e menos dá igual a menos, que é a regra da matemática. Então, a sanidade mais loucura é igual quente mais o frio, é morno. Morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É o que fala a palavra em Apocalipse 3,16. Quente e frio. Mistura, fica morno. Café morno. Comida morna. Positivo mais negativo dá negativo. Lugar escuro da alma. Mas, como eu sempre falo, há esperança para tudo isso. Por quê? Por causa que existe essa palavra aqui, ó. Hoje eu não coloquei escolha, eu coloquei decisão. Escolha e decisão. Há sempre uma saída. Se eu decidir sair, ou eu decido permanecer, está valendo a pena permanecer? Peregrinar? Ei, peregrino, está valendo a pena peregrinar nesse ponto aqui, nesse lugar onde estão essas ideias de euforia, de pânico? Está valendo a pena? É uma decisão. Que em João 1,5 vai falar assim, ó, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A treva nunca vai ser superior à luz. Porque onde está escuro, se acender um palito de fósforo, todo mundo vai ver. Aí eu volto para Mateus. Vós sois a luz do mundo. Assim, Mateus 5,16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Então, que os outros vejam que você é luz, que você carrega luz, que você não seja mais trevas, que você não esteja mais inserido nesse ponto de escuridão da sua alma, que você esteja lúcido, enxergando, vivo. Decisão, a esperança. Sai desse ponto aqui. Beleza? Deus abençoe a nossa vida aí no dia de hoje. Oração de serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as